Olá, hoje no Via Brasil vamos falar de uma figura controversa na história do país. Lampião, agricultor, justiceiro, bandido, herói do sertão e inspiração para aboios e literatura de cordel. O repórter Francisco José foi à Serra Talhada, em Pernambuco, a cidade que vive da fama de Lampião. São livros, músicas e encenações sobre a vida e a morte do cangaceiro, que nasceu nessa cidade do sertão conhecida como a capital do chachado. Cidade do Sertão, terra de Lampião, lenda e realidade do tempo do cangaço. A antiga Vila Bela, hoje Serra Talhada, tem 100 mil habitantes. Mas o progresso não diminuiu a sua história do passado, ligada à valentia dos cabras machos sertanejos, 75 anos depois da morte de seu filho mais ilustre, Virgulino Ferreira, o Lampião. Até hoje cantado em verso, prosa e aboio. Ei, meu sertão, Lampião, rei do cangaço, que em muitos local andou. Foi honesto e verdadeiro, também foi agricultor, andou pelo mundo inteiro. Que Lampião foi vaqueiro e honrado por onde andou. Na antiga estação ferroviária, o Museu do Cangaço tem relíquias que contam a história do maior personagem do folclore sertanejo, a história de Lampião. O mito que para uns se tornou herói e para outros bandido. Ele é um bandido. Agora, o comandante da Força Pública de Pernambuco, o coronel Teófanes Torres, que vendia arma e munição para Lampião, ele é o quê? O coronel Cornélio Soares, daqui de Serra Talhada, que tinha a obrigação também de defender a cidade. Fazia comércio com Lampião, comércio de arma e munição. O coronel Cornélio Soares é nome de avenida com direito a busto, é nome de escola. Então, nós precisamos pesar e medir de uma forma justa para a gente ver quem era bandido e quem é herói nessa história. No cartaz, o governo da Bahia oferecia 50 mil contos de réis para quem contribuísse com a captura ou morte do cangaceiro Lampião. Ele era procurado em 7 estados do Nordeste, mas ao mesmo tempo foi chamado pelo padre Cícero e promovido a capitão do Exército Patriótico que defendia o governo contra os revoltosos da coluna Prestes. Em 1926, a coluna Prestes estava entrando no Nordeste pelo sul do Piauí e o deputado federal Floro Bartolomeu, orientado pelo presidente da República Arthur Bernardes, numa articulação junto ao padre Cícero, mandaram chamar Lampião e ofereceram a ele uma patente de capitão do Exército Patriótico. Ele aceitou, recebendo arma, munição e o induto para ele e todos os seus homens. Em troca, ele combateria os revoltosos, a coluna Prestes. Com armas e munição, o bando de Lampião invadiu cidades, saqueou fazendas, enfrentou as volantes policiais em acirrados combates, torturou e matou muita gente. Estas eram as armas mais autênticas usadas pelos cangaceiros. No início, a velha espingarda de carregar pelo cano. Era um tiro e uma carreira. Eles tinham que disparar e levava muito tempo para carregar. Depois, eles passaram a usar rifles de repetição, como este aqui, muito antigo. Mas, como dava 7 ou 8 tiros, aumentou o número de mortes. Só que a arma mais tradicional dos cangaceiros era esta, o punhal. E muitos deles usavam punhais que mais pareciam espadas, como este. Usavam na cintura. Mas Lampião deixou também uma grande contribuição como tema da literatura de cordel. Se tornou personagem da cultura nordestina.
Muitos livros foram escritos sobre sua história. O cinema imortalizou suas andanças pelos sertões como foragido. Foi perseguido na Caatinga até a morte e deixou a sua participação também na música. Serra Talhada, a capital do chachado, onde o chachado, que foi a dança criada pelos cangaceiros, é preservada na escola pelos grupos folclóricos, pelos eventos, tem sempre um grupo de chachado se apresentando, com a musicalidade do cangaço que tem em Serra Talhada, com a poesia do cangaço. Tudo isso, essa mistura toda, é o que faz a nossa identidade cultural. O fato de Lampião ser de Serra Talhada, ter nascido aqui, foi a maior fonte de inspiração para que a gente criasse o grupo de chachado Cabras de Lampião. A gente sentia que Serra Talhada precisava dar mais norte a essa questão do cangaço a partir da figura de Lampião. E aí a ideia foi a gente mostrar justamente o lado cultural que Lampião deixou para a gente, que foi o chachado. Seu Luiz Andrelino Nogueira, 94 anos de idade, é da família que no passado foi inimiga de Lampião. Ele conta que quebrou a cabaça de Lampião e pensou que ia morrer. Quando eu cheguei lá, enchi o tanque, a cabaça dele, aí no que eu fui saindo para lá, para voltar para acabar, piquei numa pedra, caí e quebrei a cabaça. Olha o negócio aí. Quebrou a cabaça de Lampião. Aí, meu irmão, de jeito que ele vai te matar. Aí eu liguei, fiquei, assim, não tinha um pé de mover, eu fiquei lá sem sair, aperreado. Eu digo, homem danado, um pouco lá minha Lampião. Eu liguei agora, coração chegando. Quando ele chegou, cerveja. Cabaça é com um pau de porteira de curvar, quebra uma, a gente bota outra. Dona Guiomar, mulher de seu Luiz, também lembra dos contatos do bando de Lampião em sua casa, na zona rural de Serra Talhada. Eles chegavam lá em casa, aí pronto. Papai, mas mamãe não tinha o que fazer, tinha que receber. E com medo dos revoltosos virem atrás, né? Aí eles foram para o mato se esconder. Aí pronto, todo dia mamãe mandava papai levar almoço para eles no mato. A vegetação da Caatinga é a mesma dos tempos de Lampião. Por essas quebradas do sertão, ele nasceu, lutou, se tornou rei do cangaço e foi morto decapitado. Sertão de Pernambuco, em Serra Talhada, onde até hoje existe esse cenário original com essas pedras ao lado da Serra Vermelha, onde houve o primeiro conflito que mudou a vida de Lampião. Antes, ele era apenas um agricultor, mas aqui o irmão mais velho dele, Antônio Ferreira, sofreu uma tocaia e saiu gravemente ferido. A partir desse episódio, Lampião se tornou cangaceiro. Bem perto do local da tocaia, moram descendentes da família inimiga de Lampião. O pai de Dona Minó, José Saturnino, autor da emboscada que feriu o irmão de Virgulino, foi jurado de morte. O pai da senhora, no caso, ele participou desse ataque. Foi, meu pai foi. Aí pai veio esperar ali, que ele passava ali, para ir para o lugarzinho do Lampião ali. Aí pai veio esperar ele. Aí eu tive comigo quando eles vinham lá para cá. Ali era Antônio Ferreira, parece que era o irmão Lampião. A Lampião não era brincadeira, não. Ele dizia morrer se não matasse pai, não queria salvação. Ainda neste programa você vai conhecer mais sobre a vida de Virgulino e assistir a encenação da peça O Massacre de Angico, a morte de Lampião.